Olá pessoal, muito boa noite, sou o professor Rafael, essa é a nossa 13ª aula. Perdão, tô gripado hoje, mas vamos dar prosseguimento mesmo assim à nossa aula de educação. Bem-vindos ao curso de Educação Digital. Hoje trataremos sobre multimídia, linguagem audiovisual e revolução digital, o meio e as práticas pedagógicas, relações entre meio de comunicações sociais e escolar. Opa, deixa eu ligar aqui. Computador. Senão vai descarregar. Então, pessoal, vamos começar aqui. Multimídia, linguagem audiovisual e revolução digital. A linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual é como um conjunto de códigos compartilhados, baseados nos sons e nas imagens em movimento. Atualmente, vemos ampliando-se em um processo de convivência de tecnologias que culminam na tecnologia digital, enveredando por diversos caminhos virtuais, simulatórios, interativos, hipertextuais e etc., buscando manter, através de seus sistemas de signos, a possibilidade de codificação e, consequentemente, a sistematização pelo espectador. Então, pessoal, a linguagem audiovisual constrói continuamente suas características. Como? Transformando-se à medida que novas formas e captações de registros, e sons e imagens vão sendo descobertos e criados. Frequentes evoluções técnicas geram novas formas de linguagens, oriunda intercruzamentos de dois ou mais gêneros de linguagem, fazendo com que nossa percepção destas também se modifique a cada variação. Quanto a isso, afirmam que a linguagem, quando vinculada a uma novidade tecnológica, coloca o homem em situação de fascínio e risco. Ou melhor, evidencia uma questão de ordem filosófica, que exige uma postura crítica, mas também prática. Esta última se traduz no modo como atualizamos e reafirmamos nossa condição de autores deste processo e não perdemos a capacidade de encontrar respostas compartilhadas entre gerações para novos desafios. Vamos entrar aqui, pessoal, na parte do cinema. Cinema é um marco da linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual teve como instrumento de sua gênese a fotografia, possibilitando o automatismo da captação das imagens e a criação do cinema. O marco dessa linguagem, o cinema caracterizou-se por uma série de fotografias em sequência, projetadas em uma velocidade de décimos de segundos, dando-nos a sensação do movimento. Então, pessoal, em seus primórdios, o cinema surgiu como um aparato de exibição, apresentando fotografias sequenciais que representavam o real. A primeira grande exibição pública, porém restrita, da história, foi o filme Entre um Tram e Zéry La Ciotat. A chegada de trem na estação de Ciotat-Lumière, traduzido para o português, datado de 28 de dezembro de 1895, a sua produção. Então, pessoal, se a fotografia e a pintura já nos encantavam por capturar o movimento em um instante, o cinema nos fascinava por ser capaz de oferecer o delírio de uma sensibilidade e o balanço dos arbustos pelo vento do outono. Ou seja, se a invenção do Lumière nos trouxe alguma novidade, esta foi o movimento das coisas. Assim, o movimento do cinema foi responsável por instaurar definitivamente a impressão da realidade, que diante dela ocorre por um fenômeno de participação. Participação, esta que, ao mesmo tempo, efetiva a perspectiva. Então, pessoal, as principais evoluções técnicas da linguagem
cinematográfica. Então, o cinema desde seus primórdios sofreu várias transformações evolutivas e estéticas, orquestrada por dois elementos, a narrativa e a mise-en-scène. O que é isso? Que atuaram juntas na produção filmíca e na constituição dos elementos criativos e compositivos que marcaram a linguagem cinematográfica. A grande transformação do cinema e o seu desenvolvimento como linguagem veio como a já citada inclusão do enredo, potencializando o cinema, e a instrumentalização, pautada na comunicação e no entretenimento dimensionado à história, em tempo e espaço, através do discurso. Vamos entender agora quais são os elementos compositivos da linguagem cinematográfica. Temos o primeiro aqui, a iluminação. Pessoal, a iluminação é um fato muito importante para uma boa filmagem. Como dizia Cine Bendick, destaca que cada luz fotograma de um filme é uma cena pintada com luz, para conseguir iluminação adequada ao resultado esperado. E é preciso planejar os ângulos da máquina, para obter em cada cena a atmosfera e as sensações que se deseja provocar no público. Deslocamento da câmera. Com a descoberta da possibilidade de deslocamento da câmera, surgiram várias possibilidades de composição filmíca, cuja classificação é bem subjetiva, mas tentaremos aqui dimensioná-las como uma movimentação panorâmica, onde a câmera gira ao redor de um eixo imaginário, sem deslocar-se, e é muito usada para descrever em cenas de grandes paisagens ou cenários, podendo ser movimentada horizontalmente ou verticalmente. Enquadramento. A libertação da câmera de sua inércia viabilizou a criação de uma estrutura dinâmica, narratológica, denominada enquadramento, cuja função é dar o ritmo à produção filmica, ampliando ou reduzindo o campo espacial apresentado visualmente. A ampliação do campo de visão promove a descrição do cenário, nos apresentando o visível por uma dimensão temporal que se modifica a cada close. E neste contexto, quando aproximado do espaço visual, a imagem em movimento passa a ser reconhecida, entrando gradativamente em um patamar mais narrativo. Ângulo. Muito importante também, oriundos da mesma fonte revolucionária, movimentação da câmera. Os ângulos de filmagem agregam um caráter mais psicológico à narrativa, influenciando diretamente a percepção do espectador. Carriere descreve a importância da angulação da câmera à narrativa filmíca, com uma descrição cênica. Fiquemos, por um momento, com o homem que espreita pela janela a hora da vingança. Agora a mulher se despede do amante e se dirige para casa. Olhando para cima, ele vê o marido da janela e treme de medo. A gente vê o ângulo aqui. Montagem. A montagem traz à tona uma reorganização dos elementos cênicos, em relação à duração e encadeamento, justapondo cenas, a segunda anulando a primeira, ao sucedê-la, proporcionando uma nova dimensão temporal e espacial ao filme no processo de estruturação. A montagem provoca um efeito de ruptura ou confronto entre os planos, quando o novo ritmo e por conseguinte a fragmentação deles, ou seja, o corte. Som. Outro fato que o contribuiu para a evolução do cinema foi o som, pois em seus primórdios o cinema era mudo e assim permaneceu durante 3 décadas, vindo a receber algumas frases e alguns compassos musicais através de um sistema chamado Vitafone, criado pelos irmãos Weiner em 1927, tendo como a primeira produção o filme O Cantor de Jazz, de Alan Crosland, protagonizado por Al Johnson em 1931, foi desenvolvido o Movietone, que logo substituiu o Vitalphone, tornando-se o sistema padrão para produções posteriores. Cor. Outro passo importante para o cinema foi a introdução da cor na película, libertando o cinema do 34 monocromatismo. A cor começou a ser introduzida de forma artesanal, colorida manualmente, com auxílio de paletas de pinturas, por operários comandados por Meilles, Peter e Gaumont, o que não teve uma continuidade à medida que aumentava a quantidade de cópias.
Posteriormente, tivemos a introdução dos banhos, ou seja, a imersão das películas em pigmentos uniformes em uma determinada parte mais significativa do filme. Para representar a noite, dizia-se a película com pigmento azul. Para um incêndio, dizia-se de vermelho. Para um dia ensolarado, usava-se o amarelo. E assim de acordo com as necessidades expressivas do filme. Do analógico para o digital. Vamos entrar aqui no analógico para o digital. Então, a passagem não totalitária do cinema analógico para o meio digital modifica tecnicamente a produção fílmica, quanto à sua manipulação e distribuição, como também a sua reprodutibilidade técnica. A transposição dos conteúdos analógicos para o digital traz à tona o computador como instrumento técnico e mediador da tríade produtiva: produção, manipulação e distribuição. A vantagem desta conversão é a qualidade da imagem e da transmissão da mesma, além de possibilitar ao cinema espaços de divulgação mais amplos, como a TV e a internet. Vamos agora para a revolução digital. Então, pessoal, a revolução digital, também conhecida como a terceira revolução industrial, refere-se aos processos associados à passagem da evolução tecnológica industrial, iniciada entre o final dos anos 1950 e o final dos anos 1970, com o desenvolvimento da eletrônica digital, expansão do uso de computadores digitais, além dos sistemas de automação industrial. Implicitamente, o termo também se refere às mudanças radicais trazidas pela tecnologia digital e sistemas de telecomunicações a partir da segunda metade do século XX. No centro dessa revolução está a produção em massa e o uso concentrado dos circuitos lógicos digitais e tecnologias derivadas, incluindo o computador e também a automação industrial, que integra os sistemas eletrônicos e mecânicos para aumentar a produtividade industrial. Tais inovações tecnológicas transformaram as técnicas tradicionais de produção e de negócio. Atualmente, pessoal, a internet, que antes era mais restrita aos norte-americanos, explodiu em outros países, penetrando na sociedade, da mesma forma que a energia elétrica no passado, através do computador, foi possível um novo aumento no uso da escrita, que estava apagada com o avanço de mídias audiovisuais, principalmente a televisão. Essa popularização deu início à revolução digital, que modificou completamente a sociedade. O número de pessoas que navegam na internet cresce cada dia que passa. O novo mundo, cheio de vantagens e facilidades, foi descoberto. Informações, interatividade, relações pessoais, negociações de notícias, compras e outras necessidades do dia a dia ganharam um grande espaço na web. O mundo está diminuindo e não há distância geográfica que a internet não possa proporcionar uma aproximação das pessoas que dela utilizam para manter contato entre si. Então, pessoal, atualmente a globalização da internet é muito maior do que veio com as grandes navegações, que ampliaram o mercado. O trabalho feito nos panoramas da Revolução Industrial tornou-se menos eficaz do que o mercado que a internet propõe nos dias de hoje. O comércio online explodiu, trazendo uma nova forma de negociação entre os consumidores e as empresas, sem a necessidade de um vendedor para intermediar a compra. Também a medicina, a educação, as artes e na economia, a internet revolucionou e possibilitou coisas a serem feitas. Entramos agora na inclusão e exclusão digital. No Brasil, quem utiliza essa tecnologia de informação pode ser chamado de incluído digitalmente. A inclusão digital ainda é um problema no país. Em 2009, existiu uma facilidade maior para a compra de computadores. Desde 2005, o governo federal põe em prática um projeto de financiamento de computadores que tem como objetivo incluir o máximo de pessoas na sociedade digital. Mesmo com esta melhoria, o Brasil ainda é um país de muita miséria. Logo, ainda é um país de muitos excluídos digitalmente, já que a exclusão digital e pobreza estão relacionados mundialmente. Com a migração das atividades econômicas, governamentais e culturais para a rede, ficará de fora também dos principais fluxos de informação. Além disso, essa nova tecnologia tende a ampliar o distanciamento entre o rico e o pobre. Uma nova descoberta. Vamos voltar aqui na inclusão e exclusão digital. Então, pessoal, outro ponto importante
é o mercado de trabalho, né, pessoal? Que está cada vez mais exigente. Uma questão básica que a funcionário precisa ter para ser contratado em uma empresa é o conhecimento sobre a rede de computadores, já que a internet é um item necessário em um ambiente de trabalho empresarial. Logo, a exclusão digital e o desemprego possuem uma forte ligação para o desenvolvimento de um país. É bastante importante o investimento e incluir quem está fora desse mundo. Mas a exclusão digital não está ligada somente a quem não tem acesso à rede de computadores. Mesmo que usufrui dessa tecnologia, não tem o menor conhecimento sobre ela. A maioria dos usuários não sabe o risco que podem correr ao criar uma conta de e-mail. Um exemplo de risco é a falta de privacidade. Uma empresa que possui total acesso aos e-mails dos usuários quando e como quiser. Privacidade. Pensadores que vão a fundo na questão da inclusão digital acreditam que quem não está informado suficientemente das vantagens e desvantagens que a rede pode oferecer, conhecendo superficialmente o serviço que está utilizando, pode ser considerado um excluído da sociedade digital. Uma nova descoberta. Então temos aqui, nos anos 50, com o Percy Spencer, acidentalmente descobre a cozinha, né, com micro-ondas, involuntariamente inventando o forno de micro-ondas. Em 1969, temos os astronautas que caminham até a Lua. Em 1973, temos Martin Corp, que desenvolve o primeiro celular portátil, que é o celular. Em 1976, temos Steve Wozniak e Steve Jobs lançam a Apple, um dos primeiros computadores domésticos pessoais do mundo. Em 1981, atingida pelo sucesso da Apple, a IBM lança seu próprio computador pessoal e acessível, o PC. Em 1997, temos as empresas de eletrônica que concordam em tornar o Wi-Fi um padrão mundial para a internet sem fio. Os meios e as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas e as ambiguidades e os novos sentidos. Uma prática pedagógica, em seu sentido de prática, configura-se sempre como uma ação consciente, né, pessoal? Acerca ali do ato educativo. Como conceito, entende-se que ela aproxima da afirmação de Gimeno Sacristã, de 1999, de que a prática educativa é algo que mais do que expressão do ofício do professor, é algo que não pertence por inteiro aos professores, uma vez que há traços culturais compartilhados que formam o que pode ser designado por subjetividades pedagógicas. No entanto, destaca-se que o conceito de prática pedagógica poderá variar dependendo da compreensão pedagógica e até mesmo do sentido que se atribui à prática. Então, pessoal, essas práticas pedagógicas, práticas educativas, trata-se de conceitos mutuamente articulados, porém com especificidades diferentes. Pode-se afirmar que na educação, numa perspectiva epistemológica, é o objeto de estudo da pedagogia, enquanto numa perspectiva ontológica, é um conjunto de práticas sociais que atuam e influenciam a vida dos sujeitos, de modo amplo, difuso e imprevisível. Por sua vez, a pedagogia pode ser considerada uma prática social que procura organizar, compreender, transformar as práticas sociais educativas, que dão sentido e direção às práticas educacionais. Pode-se dizer que a pedagogia impõe um fruto de significado. A multiplicidade de práticas que ocorrem na vida das pessoas. A diferença é de foco, abrangência e significado, ou seja, a pedagogia realiza um filtro nas influências sociais que, em totalidade, atuam sobre uma geração. Essa filtragem, que é o mecanismo utilizado pela ação pedagógica, é na realidade um processo de regulação e, como tal, um processo educativo. Então, pessoal, reitera-se assim a pedagogia como prática social, que oferece, impõe, propõe, indica uma direção de sentido às práticas que ocorrem na sociedade, realçando seu caráter eminente político. No entanto, essas direções de sentido está cada vez mais complexa e difusa na sociedade atual. Processos vinculados a mídias como TV, internet e redes sociais online passam a ter no século atual grande influência educacional sobre novas gerações, competindo com as escolas, que ficam de desigualdade às condições. O que são, afinal, práticas pedagógicas? As práticas pedagógicas se organizam intencionalmente
para atender determinadas expectativas educacionais, solicitadas e requeridas por uma dada comunidade social. Nesse sentido, elas enfrentam em sua construção um dilema essencial. Sua representatividade e seu valor advém de pactos sociais, de negociações e deliberação com o coletivo. Ou seja, as práticas pedagógicas se organizam e se desenvolvem por adesão, por negociação ou ainda por imposição. Como já foi realçado, essas formas de concretização das práticas produziram enfaces diferentes para a perspectiva científica da pedagogia. Relações entre meios de comunicações sociais e escolar. Meios de comunicação. Os meios de comunicação representam o veículo ou instrumento utilizados para difundir a informação. Entre os homens são exemplos o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, o meio de comunicação tem avançado significativamente, proporcionando a difusão do conhecimento e da comunicação do mundo. Comunicação. Segundo a teoria da comunicação, o emissor é aquele que emite a mensagem. Já o receptor ou interlocutor é quem recebe e a decodifica. O canal de comunicação designa o local ou o meio pelo qual a mensagem será enviada para o receptor. Assim, os meios de comunicação se aproximam do canal, na medida em que ele representa um veículo entre o emissor e o receptor. A linguagem pode ser escrita sonora, audiovisual, como por exemplo o jornal, a revista, comunicação escrita, rádio e televisão, comunicação audiovisual. Então, pessoal, o atual ecossistema mediático, marcado pela digitalização e pela abundância de meios dispositivos técnicos, a partir das relações que a televisão estabelece com os demais meios, sendo assim com o surgimento de novas tecnologias e a convivência mediática que as relações e os meios estabelecem entre si, como analisá-las? No que especificamente a TV, qual o conceito da televisão hoje, como ela se relaciona com os demais meios? Questiona-se ainda que se a televisão sofre mudanças com o digital e que essas mudanças são essas, que as novas formas de telespectação surgem, que relações a televisão estabelece com os demais meios, em especial com a internet. Se os novos meios podem surgir da relação entre TV e internet, o que é a segunda tela e quais as suas peculiaridades, entre outras questões relevantes para essa discussão. A fim de analisar essas relações, propõe-se um modelo teorometodológico. Essas relações propõem um modelo teorometodológico, teórico-metodológico, baseado em 5 categorias: conteúdo, técnica ou uso, dispositivo, tipo de meio e tempo de utilização. Qual o papel dos meios da comunicação? Os meios da comunicação são ferramentas que possibilitam a comunicação entre o indivíduo, propiciando a difusão de informações. Esses veículos vêm sofrendo diversas transformações ao longo de evolução da sociedade, encurtando cada vez mais a distância entre os povos e acelerando a disseminação de informações. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando comigo pelo WhatsApp. Ficamos aqui com esse poema de Mário Quintana, A Vida. Mário Quintana, que viveu de 30 de julho de 1906 e morreu em 5 de maio de 1934, foi um escritor e tradutor brasileiro. Ficou conhecido como o poeta das coisas simples, e seu estilo é marcado pela ironia, profundidade, perfeição e técnica. Os principais temas de sua poesia incluem a morte, a infância perdida e o tempo. Quintana também trabalhou com jornalistas e traduziu para o português inúmeros livros, como Mr. Dolly de Virginia Woolf. A vida. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho as cascas dourada e inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo, que infelizmente não voltará mais.
Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Estamos chegando ao final do nosso curso. Fiquem atentos. Qualquer informação a mais, qualquer exercício a mais, estarei passando para vocês um dia antes. Ficamos por aqui. Bye, bye.